Bom, agora vamos resolver então um exercício envolvendo cone e tronco de cone. Legal? Caiu no vestibular no Rio Grande do Sul. Vamos lá, eu vou ler o enunciado, se acompanha na tela e logo em seguida eu volto, a gente resolve junto. Um cone reto com raio da base medindo 10 centímetros e altura de 12 centímetros será seccionado por um plano paralelo à base, de forma que os sólidos resultantes da seção tenham o mesmo volume. A altura do cone resultante dessa seção deve, em centímetros, ser. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Eu tenho um cone, vamos desenhar. Ele dá a altura do cone, ele fala que é um cone reto, né? Não precisa fazer uma figura precisa, mas a gente precisa de uma figurinha, né? É um cone reto de altura 12. Então, a altura do cone, posso marcar aqui, né? Vale 12 centímetros. Muito bem. O que mais que ele falou? Que o raio da base mede 10. Então, vamos marcar o raio da base. É importante que você vá fazendo sempre um esboço, né? 10 centímetros. Muito bem. E aí, o que acontece? Ele vai seccionar. O que é seccionar? Ele vai cortar esse cone com um plano. Então vai vir um plano aqui, fatiar ele, tá legal? A uma certa altura. A gente não sabe qual é a altura. Mas no momento que você secciona, tá? Suponha que o plano passou aqui, o que vai acontecer? Você vai dividir esse sólido em dois. Você vai ter, vamos colorir aqui para a gente entender. Você vai ter um sólido aqui para cima, que é um cone, ó. Quando você secciona, você pode arrancar ele daqui se quiser, né? Tá legal? Tá aqui um cone. E o que sobrou embaixo? Sobrou um tronco de cone. Perfeito? Bom, até dá a impressão que vai ser esse o caminho. Vamos ver, né? Na verdade, eu tenho que sempre lembrar, quando eu formo o tronco de cone, eu também tenho aí dois cones. E esses dois cones são semelhantes. Lembrou? Muito bem. Qual é a pergunta dele? É o seguinte, dependendo da altura que você cortar, vai mudar o volume dos sólidos. Os sólidos resultantes são um cone laranja lá em cima e o tronco de cone abaixo. Ele quer que você corte numa certa altura, de modo que o volume dos sólidos resultantes... Então, o que vai acontecer? Os sólidos resultantes são um tronco de cone e um conezinho aqui em cima. Seja igual. Então, este volume, se eu disser que é V, vai ter que se repetir ali. Ele é V também. Tá certo? Então, o volume do tronco é V e o volume do cone de cima é Vzinho. Agora, veja, eu tenho aí a possibilidade de algumas relações entre comprimentos, né? Eu tenho aqui os dados, o raio da base e a altura do grande. Aqui o cone pequeno vai ser meu X, né? Porque o que ele quer que você calcule é isso aqui. A altura deste cone, para que esses volumes sejam iguais. Eu tenho aqui a altura do pequeno X, que é o que eu procuro. A altura do grande, 12. Existe uma relação, você sabe que os dois sólidos, o cone pequeno e o grande, eles são semelhantes, tá certo? Pelo fato de você ter passado aqui um plano paralelo à base. E olha só, você sabe a razão de semelhança. Como assim? Se aqui é V e aqui é V, qual é o volume do cone grandão? Não seria 2V? Ah, é verdade. Então eu tenho a razão entre volumes, não é? Se eu dividir o volume do pequeno para o grande, já que eles são semelhantes, eu posso dizer que a razão entre volumes, olha, vamos anotar aqui, a razão entre volumes, né, é de V para 2V. Eu tenho ela. Esse V cancela. A razão é meio. Ou seja, o volume do sólido grande, do cone grande, é o dobro do volume do sólido pequeno, do cone pequeno, né? Vamos simplificar ali e deixar anotado. O que você tem que lembrar é o seguinte, que quando você tem sólidos semelhantes, a razão entre comprimentos, por exemplo, se ela é K, a razão entre áreas desses sólidos é K ao quadrado. E entre volumes? É K ao cubo.
Percebe? Então veja, isso aqui, esse meio, não pode ser a razão de semelhança entre comprimentos, ele é a razão de semelhança entre volumes. Então, a raiz cúbica dele vai ser a razão entre comprimentos, percebe? Aqui eu vou pegar as alturas, você vai entender. Olha só, as alturas, veja, elas têm que ser proporcionais também, né? Porque são sólidos semelhantes. Então, eu posso dizer que x sobre 12 é a razão entre as alturas, são comprimentos. Mas eu não posso dizer que são iguais à razão entre volumes. Mas a razão entre os comprimentos ao cubo, esta sim é igual à razão entre os volumes. Tá aí. Daí você mata o seu x, não é? Vai dar um pouquinho de trabalho, que é o cubo, né? Mas vamos embora. Como é que resolve isso, pessoal? Aqui você tem meio igual, né, a x ao cubo sobre 12 ao cubo. Vamos multiplicar isso aí em cruz. Nós vamos ter 2x ao cubo. Não precisava, né? Era só trazer para cá, mas eu vou fazer. 2x ao cubo igual a 12 ao cubo. Muito bem. X ao cubo é igual a 12 ao cubo sobre 2. Agora, atenção que a gente vai ter que racionalizar, né? É uma questão de múltipla escolha e certamente nenhuma das alternativas vai ter radical no denominador. Observa que se a raiz cúbica é 12 ao cubo sobre 2, né? Eu vou extrair a raiz cúbica dos dois lados. Eu vou ter que x vai ser igual à raiz cúbica da fração, tá? Então, eu vou ter a raiz cúbica da fração, eu posso dizer que é a raiz cúbica de 12 ao cubo, dividido pela raiz cúbica, não é isso? Eu posso aplicar ela em cima e embaixo, do 2. Ali em cima corta, né? Aquele 12 ao cubo sai. Então, esse 3 aqui vai embora com esse, e eu fico com 12. Eu fiquei com um radical aqui no denominador. Como é que você racionaliza? Não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Então, na verdade, você precisa multiplicar, você precisaria ter um 2 ao cubo aqui, não um 2 ao quadrado. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos multiplicar aqui embaixo pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, porque aí vai dar raiz cúbica de 2 ao cubo e cancela, né? Mas se eu multipliquei o denominador por esse valor, eu vou ter que fazer a mesma coisa em cima. Eu vou ter que multiplicar aqui por raiz cúbica de 2 ao quadrado, não é isso? Muito bem. Gente, isso aqui dá raiz cúbica de 2 ao cubo, vai ficar 2, só 2 embaixo. E em cima? Em cima ficou raiz cúbica de 4, né? 2 ao quadrado é 4, e esse 12 aqui sobrou. Então ficou 12 vezes raiz cúbica de 4. Ainda dá para simplificar. Dá para simplificar. Esse 12 com 2 vai dar 6, e está aí a nossa altura. 6 raiz cúbica de 4, a unidade não pode esquecer, centímetros, e resolvemos. Repare que apareceu o tronco de cone, mas só de passagem, né? Você não precisou de lembrar de fórmula nenhuma. A saída dessa questão foi justamente a semelhança entre sólidos, tá? Então, vamos fixar isso aqui. Você tem dois sólidos semelhantes. A razão linear, né, entre comprimentos, se ela for K, no caso, sei lá, aqui no caso seria raiz cúbica, né, de meio, mas se for K, a razão entre áreas, entre esses mesmos sólidos, vai ser K ao quadrado, e a razão entre volumes, K ao cubo, tá certo? Então veja, a razão linear aqui é x para 12, né, a altura do pequeno para o grande. Ela ao cubo vai ficar igual à razão entre volumes, tá bom? Matamos então essa questão, até o próximo exercício.